Boa noite, queridos. Sou o pastor Evilásio da Dulce. Olá, pessoal. A paz do Senhor. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Estamos voltando aqui para, nesse dia, ministrar mais uma série bíblica, né? De famílias bíblicas, né? Sim. Nós estamos fazendo as quarta-feiras e hoje a família de Isaac, né? Glória a Deus por isso, a família de Isaac, né? Nós queremos dizer que a cada quarta-feira tem sido uma bênção, né? É verdade. E nós entendemos que Deus tem sempre um propósito para todos nós aprendermos com as famílias bíblicas, né? E dessa vez nós queremos falar sobre a família de Isaac. E Rebeca, né? E Rebeca, né? Isaac e Rebeca, é verdade, Dulce. Verdade. E nós estamos aqui porque nós queremos pontuar, né? Com a Bíblia, né? A Bíblia está na nossa mão. Nós queremos pontuar aqui o texto de Gênesis capítulo 25, verso 22, que diz que os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz. Tremendo, querido, a gente observar na família aqui de Isaac e Rebeca, né? Porque se você observa bem, aqui diz que dentro de Rebeca tinha a simbologia de duas nações, né, Dulce? Verdade. Na verdade, Isaac, que era chamado o filho de Abraão da promessa, patriarca, né? Verdade. Encontrou uma princesa que é a Rebeca, né? A esposa. E quando ela dá a luz ali, ela diz que ela até perguntou ao Senhor, né? Por que aquele rebuliço, aquela luta toda dentro da barriga dela? E na verdade, Deus disse assim, ó, aí tem duas nações, né? Que lutam entre si. Já no ventre, Deus conhece todas as coisas. Verdade. E ele disse assim, Esaú, na verdade, vai simbolizar ao povo edomitas. E na verdade, Jacó vai simbolizar Israel. E aí então, na verdade, Esaú era chamado Esaú porque ele nasceu todo ruivo, todo cheio de pelo, né? Por isso que o nome dele era o quê? Esaú, que simbolizava a cor ruiva, né? Que ele nasceu. Mas aí, Jacó, o nome Jacó simbolizava suplantador, né? Então é muito interessante a simbologia dos dois nomes, dos dois filhos, né? Que Deus já conhecia desde o ventre, né? Verdade. E Rebeca ali teve gêmeos. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. Mas a esposa Rebeca era estéril. E ele entrou no tempo de oração, um tempo de oração forte. E ele entrou ali em oração e aos 60 anos Deus concedeu que o ventre de Rebeca não fosse mais estéril. Ele concedeu um milagre através de oração. E aí ele concedeu gêmeos, né, Dulce? É verdade. Se a gente pensar nessa história, né, pessoal, a gente lembra que começa como um lindo romance, né? Verdade. Eu e o pastor Evilásio estava lendo e relendo a história de Isaac, né, com a Rebeca. E no comecinho da história, pessoal, a gente vê que Abraão teve o cuidado, né, de pedir o servo dele para ir procurar, né, uma noiva para o seu filho, uma esposa, né? E quando a gente lê toda a história, a gente vê que o servo de Abraão teve todo o cuidado de ir atrás, né? Teve propósito com Deus, fez um pacto com Deus, né? Ele disse, Senhor, eu preciso pegar uma esposa para a filha do meu servo, do meu senhor Abraão. Senhor, e eu faço um propósito contigo. Aquela moça que oferecendo água não só para mim, mas para os meus camelos,
essa é a esposa. Quer dizer, ele teve toda uma história com Deus, né? Antes de conhecer Rebeca. Então a gente vê que a história deles, de Isaac e Rebeca, começa com o sobrenatural de Deus. Teve toda uma direção de Deus. Então a gente pensa que seria uma história para dar muito certo. Seria uma história que começou, né, com uma história de um romance tão lindo. Então tinha tudo para dar certo. Mas será que foi assim, né, pastora Evilásio? O que é interessante é que Deus diz lá na palavra, né, que o mais velho se submeteria ao mais moço. Verdade, né? diz. A palavra diz isso, né? Então, o que nós podemos ver nessa família, o que ela pode nos ensinar, Dulce, Sim. que é muito forte, é que uma família que desde o começo já era bênção, né? Desde que Rebeca veio, né? Tinha tudo para ser bênção. A família né? bênção, né? Mas a partir do nascimento de Esaú e de Jacó, a família começou a se dividir, não é verdade, Dulce? Verdade. Começou a se dividir e a bênção que seria começou a trazer confusão para dentro do lar, Verdade, né? Uma divisão tremenda, né? O pai gostava mais de Esaú, que era caçador, mas a mãe gostava mais de Jacó, que era Israel. Então, assim, na verdade, o casamento em si, a gente pode observar que ficou para segundo plano. Verdade. O casamento, o relacionamento entre Isaac e Rebeca ficou para segundo plano. Porque daí para aí eles passaram a ter uma casa dividida. Filhos, né? A casa passou dividida, passou a ser dividida. E Deus diz na sua palavra que uma casa dividida não subsiste. É verdade, Vilão. Uma casa subdividida não existe. Como é que está o seu lar? Como é que está a sua casa? Como é que estão seus filhos? Como você tem criado seus filhos? É verdade. Como é que tem sido a criação dos seus filhos? O valor que você tem dado a cada um, porque todos eles são diferentes, né? Então é tanto que quando o nascimento, Jacó já veio agarrado no calcanhar de Esaú, já lutando, suplantador. Verdade, né? verdade. Ainda teve a história do prato de lentilha, que ele realmente trocou a primogenitura, trocou. né? E é interessante que no final do fim da vida de Isaac, quando ele ia abençoar, Rebeca e Jacó engana a Isaac, né? A mulher enganou a Isaac, seu marido, e o filho também, roubando a bênção do primogênito, né? É verdade. Roubando a bênção do primogênito, se fazendo passar terrível, formando pelo no corpo, enganando. Mas olha, que de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém engana. Enganou até o pai, né? Enganou Isaac, mas Deus não foi enganado contra isso, né? É por isso diz que lá em Malaquias, capítulo 3, no verso 2, diz que Deus, né, aceitou ali Jacó e rejeitou Esaú, né? Porque a vida dele passou a ser uma guerra, gente, passou a ser uma luta, né? Esaú saiu de casa, ficou revoltado porque seu irmão tomou a bênção que era para ser para ele, não é verdade? É verdade. Mas se a gente pensar nessa história dessa família, né, gente? A gente lembra que Esaú não fez nada para agradar a Deus, né? Deus já sabia. Não é que Deus escolheu Jacó e, como diz lá em Malaquias, diz que Deus rejeitou Esaú. Mas é porque Deus já sabia todas as coisas. A Rebeca sabia que ia ter gêmeos, né? Ela não fez ultrassom, mas Deus disse, no teu ventre tem 2 nações. Quer dizer, hoje a gente sabe porque tem ultrassom, mas Deus vê todas as coisas. Então Deus já sabia, né, da personalidade de Esaú, Deus já sabia da personalidade de Jacó. Mas o que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, é o perigo que há quando a gente tem predileção por um dos filhos. Gente, é como o pastor Evilásio disse, isso pode trazer divisão para dentro de casa. Quando a gente trata os nossos filhos, quando a gente trata um diferente do outro, né? Essa realidade é até hoje. Verdade. Pode trazer confusão para dentro da nossa casa, pode trazer ciúmes um do outro, pelo simples fato da nossa reação de ter predileção por um dos filhos, né? É verdade. E isso não pode acontecer. A gente tem que ser imparcial, né? E a gente não pode ficar comparando. Eu e o Evilásio temos 2 filhos. E eu cometi alguns, no começo do nosso casamento, quando os meninos eram pequenos, eu cometi um erro assim, querendo comparar.
Só que Deus é tão lindo, quando a gente fez o curso de Paz para Toda a Vida, nós aprendemos sobre isso, o curso Paz para Toda a Vida do Casais para Sempre tem uma lição que ensina isso. Que a gente tem que estudar, saber a linguagem de amor dos nossos filhos, para que nós os amemos de uma forma que eles entendam que são amados. E às vezes eu ficava comparando, sabe, o José Neto e o Evilásio Júnior. Quantas vezes eu não ficava dizendo para o José Neto, por que você não faz igual o seu irmão? O seu irmão faz isso. Porque a gente cria os nossos filhos e acha que eles são iguais, porque foi criado pelo mesmo pai, uma mesma mãe. Mas não é assim, eles funcionam diferentes, cada um com o seu valor. Amém. E dentro da nossa casa a gente não pode, de forma nenhuma, pessoal, trazer essa divisão para dentro da nossa casa, cometendo o erro de ter predileção por um dos filhos. É verdade, é importante o seguinte, no fim, já na caminhada, no fim de todas as coisas, eles, pela graça de Deus, Jacó, Esaú e Jacó, eles se consertaram. Porque eles tiveram muita experiência com Deus. Né? Quem não conhece lá o Peniel de Jacó, né? Em Gênesis 33, né? Quando ele fala o encontro dele com Deus, né? Que Deus não ia sair dali com o anjo do céu enquanto não desse a bênção, né? É verdade. Esaú teve seus caminhar também, mas Esaú simbolizava a nação contrária a Deus, que eram os edomitas, né? É verdade. E Jacó passou a mudar o nome dele, Deus mudou para Israel. É verdade. Mas é interessante que eles se consertaram, querido, e de certo modo, para Isaac, ele conseguiu alcançar a bênção. Mas Rebeca já estava sepultada. Rebeca já estava sepultada quando os filhos realmente se consertaram. Verdade. Quando os filhos... Por quê? Porque a casa passou a viver dividida. Isso é um perigo, querido, para o nosso lar, para o seu lar. Como você está criando seus filhos... Sabe, a grandeza da inimizade cresceu tanto dentro da casa porque Rebeca era pelo filho, era por Jacó, e Isaac era por Esaú. E essa inimizade cresceu tanto e os pais fortaleceram isso, gente. É verdade. Que perigo é. Como é que está a sua casa? Casa dividida não subsiste. É verdade. Como é que está a sua casa, querido? Como é que está a criação dos seus filhos? Preste atenção, querida. Rebeca... Ela não alcançou, ela foi sepultada antes de ver o concerto com os filhos. Olha, que bênção. Isaac ainda conseguiu, mas ela não. Então, meus amados, vamos aprender com essa família, família de Isaac, para que a nossa casa nunca esteja dividida na criação dos filhos. É verdade. Mas como diz o curso do Casais para Sempre, paz para toda a vida, a gente possa considerar cada filho... Nós somos mordomos das bênçãos de Deus. Os nossos filhos são de Deus. Nossos filhos são do Senhor. Nós temos que devolver os filhos melhor do que nós recebemos para o Senhor. Verdade. Amém, queridos? Que a gente não venha trazer divisão dentro da nossa casa, na criação dos filhos. Não é verdade, Deus? É verdade. Nossas histórias também, amém, pessoal, Jesus. Começou com uma promessa linda de que vai dar certo. Aleluia. Amém? Então, há um esforço nosso para dar certo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua bondade, Pai. Mais uma série de famílias bíblicas, né? A família de Isaac, Pai, que a gente possa aprender, Pai. Que cada lar possa estar atento, prestando atenção, Pai, na criação dos filhos, Pai. Que não haja divisão, Pai, que possa se dar valor a cada filho, porque são filhos de Deus antes de ser nosso. Por isso nós te louvamos, Pai, entregamos esse tempo nas tuas mãos, Pai. Amém, Senhor. Deus, que cada um de nós como pais, ó Deus, nós possamos aprender contigo, Senhor, que o Senhor nos amou de forma, Senhor, intensa, Senhor, sem fazer distinção. Nós somos teus filhos e somos tão diferentes, mas o Senhor nos ama, Senhor, de uma forma igual. O Senhor não faz diferença entre nós, que da mesma forma nós possamos amar os nossos filhos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui aos redores de Valinhos, olha que fazenda linda, olha. Nós estamos aqui nessa fazenda maravilhosa. Olha aí que coisa linda. É plantação de figo olha ali, aí, que plantação de figo. Ô, glórias, olha aí que coisa linda, gente. Natureza linda que Deus fez. Que Deus abençoe vocês. Amém. Sábado, live às 18 horas, pastor Evilásio e Dulce. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo, queridos. Que vocês possam aprender com a palavra de Deus, com famílias bíblicas, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.